Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição do nosso giro de notícias desse domingão, né? Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. E bom, o assunto do dia, né, foi o suposto interesse da investidora Carol Pfeiffer em investir no Vasco, né? Depois dela conhecer um pouco mais da história do clube, iniciativa que começou da própria torcida do Vasco nas redes sociais, de ir lá no Instagram dela, né, enfim, comentar, depois que ela viralizou ali conversando com o Casimiro, enfim, foi o assunto do dia hoje, ontem também já estavam falando sobre isso, ela se manifestou, né, falou sobre isso, no vídeo aqui, a primeira edição, também falamos desse assunto, e agora vamos trazer mais detalhes sobre isso. Depois da vinheta, vamos rodar a vinheta primeiro para dar aquela respirada, né? A gente conversa aqui sobre esse tema. Vou colocar aqui uma declaração do Casimiro, né? Que acabou tendo uma proximidade aí com ela. E vocês vão tentar entender mais ou menos em que pé anda essa situação. Beleza? Então antes da vinheta rodar, você deixa o like que é importante e também se inscreva aqui no canal. Tamo junto, rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo, esse domingão que marcou o título do Botafogo na Série B do Campeonato Brasileiro, mostrando mais uma vez a incompetência dessa diretoria do Vasco, que foi incapaz de montar um time que ficasse uma rodada sequer no G4 da Série B. Uma incompetência que a gente nunca viu nada igual, a pior gestão da história do futebol do Clube de Regatas Vasco da Gama. O Vasco, há pelo menos 6 rodadas, já não tem aí mais possibilidade de nada no campeonato. E hoje a gente vê um time aqui, rival local, né, sendo campeão da competição, que jogou com a gente e com os méritos deles, né, mereceram ganhar a Série B. Encararam a Série B com responsabilidade, encararam a Série B com seriedade e não brincaram com a Série B, como fez essa diretoria do Vasco, que brincou durante todo o campeonato, deu o futebol na mão de um estagiário que não entende nada de bola e deixou esse estagiário brincar de futebol e montar o pior time da história do Vasco, mesmo com todos os avisos, com todas as cobranças, se fecharam no alto ali da soberba que eles têm, né? Não aceitaram a ajuda de ninguém, acham que tem a solução para tudo, né? Quando eles estavam fora, diziam ali que tinha a solução para isso, para aquilo outro, sentaram na cadeira e estão aí fazendo a pior gestão de futebol da história do Vasco. Um vexame sem precedentes o que foi esse ano de 2021 no Vasco da Gama, e eu tenho medo até de como vai ser 2022, né? Porque o ano para o Vasco já acabou tem um tempo e a gente não vê a diretoria se movimentar de forma alguma. É uma passividade que eu tenho medo de como vai ser a próxima temporada com esses caras aí organizando o futebol mais uma vez. Um vexame completo. Enfim, o vídeo não é nem sobre isso, né? Mas acho que não dava também para não registrar depois do Botafogo confirmar o título. Como eu disse mais uma vez, o Botafogo mereceu, encarou com seriedade a competição, trabalhou duro, enquanto o Vasco brincou na Série B, né? Deu o futebol pro estagiário brincar, ficou lá o Salgado e o estagiário brincando de futebol e deu nisso aí, o pior time da história do Vasco. Mas enfim, esse vídeo aqui não é sobre a gestão do Vasco, né? É sobre o assunto que tomou conta aí das redes sociais nesse final de semana, que é o suposto interesse da investidora Carol Pfeiffer em investir no Vasco da Gama, em ajudar o Vasco da Gama. Ela é uma investidora bastante conhecida, né, no mundo financeiro e também por participar do programa Shark Tank, que é um programa onde as pessoas vão lá mostrar os seus empreendimentos, né, e os investidores colocam dinheiro. Como eu já expliquei em outro vídeo, né, ela acabou conhecendo um pouco da história do Vasco por conta do Casimiro, o Casimiro que está sempre ali assistindo esse programa e mostrando para os seus seguidores, né, então acabou criando uma relação de proximidade com ela. E o que começou numa grande brincadeira acabou virando um interesse real, que ela própria, né, disse realmente que estava interessado em saber mais sobre o Vasco e tentar investir no clube de alguma forma. Inclusive, no vídeo anterior eu falei sobre isso, está passando aqui no card, aqui ou aqui, você pode assistir declarações da própria Carol Pfeiffer no vídeo anterior.
E agora nesse vídeo aqui eu vou colocar um corte do Casimiro. O Casimiro que meio que fez esse meio campo, né? Ele explicando o que pode acontecer, né? Explicando como foi também essa situação aí com a Carol. Ele disse até que passou o telefone de membros da diretoria do Vasco para a investidora, para eles conversarem, etc e tal. Ele deu a visão dele e explicou como foi a conversa entre ele e a investidora Carol Pfeiffer. Confira só. Muita gente perguntou, cara, o bagulho do Vasco com a Carol. E, mano, cara, assim, eu conversei com a Carol muito nesses 3 últimos dias aí, 2 últimos dias, sobre isso. Algum nerd esquisito mandou uma caixa de perguntas dela no Instagram lá, falando, pô, compra o Vasco. Tipo, sacanagem, tipo o que eu falo aqui. E aí, obviamente, que ela me conhecia, né, por causa dos reacts e tudo mais. E aí ela falou lá, e me marcou no story. E aí eu repostei o story dela, tá ligado? E aí vocês conhecem, pô, quem não é Vasco, ou quem é Vasco, ou quem torce pra qualquer outro time, sabe como uma torcida fica maluca com esse tipo de situação, né? E aí invadiram o Instagram dela e simplesmente fizeram lá, sei lá, 20 mil comentários falando Vasco, compra o Vasco é seu, vem pro Vasco, Carol da Gama, Pfeiffer da Gama, tarará, Vasco, 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 Vasco. E aí ela ficou surpresa, mano. Ela ficou surpresa com essa parada. E aí postou lá no story, tipo assim, pô, vou entender a situação do Vasco e tal. E aí quando ela postou essa porra, eu falei, pô, mais uma pessoa que vai querer surfar na onda, tá ligado? E vai falar que vai ver e não vai ver porra nenhuma e foda-se, sacou? Beleza, eu deixei rolar, normal. E ela me mandou mensagem, cara. Mandou mensagem pra mim e falou, cara, muito bizarro o que aconteceu. Meu Instagram só tem isso, só mensagem de Vasco. E eu vou entender, eu quero entender o que é isso. Eu vou entender. Então hoje eu vou tirar o meu dia. Isso foi ontem ou anteontem. Foi anteontem. Ela falou, eu vou tirar o meu dia, anteontem, sexta-feira. Eu vou tirar o meu dia pra entender a situação do Vasco, tá ligado? É isso. E aí ela tirou lá, tipo, sei lá, 5 horas do dia dela, só falando disso, só tendo reunião com isso. Aí ela me ligou e falou, cara, eu entendi aqui. O que aconteceu tem jeito, foi o que ela falou lá no Instagram dela. E eu queria falar com alguém do Vasco. Você tem algum telefone de alguém do Vasco? Eu falei, cara, eu tenho o telefone até do presidente, porra. E aí passei os contatos pra ela e ela ligou lá, entrou em contato com o Vasco. Então, assim, ela não foi só brincadeira de internet, tá ligado? Ela foi atrás disso e, obviamente, que eu incentivei. Assim, a minha função nisso é nada. Mas eu meio que fiz algumas pontes, que pode parecer brincadeira, mas vai que dá certo, tá ligado? Então, assim, não é uma promessa de que vai acontecer algo. Ela não vai botar dinheiro no Vasco, é bobagem pensar isso. Mas ela tem inúmeras empresas que podem ajudar o Vasco em vários aspectos, tá ligado? Então, pô, ela é sócia de empresa, ela é sócia de bancos e tudo mais. Então é isso, tipo, não é pra galera se empolgar no sentido de se iludir que existe algo concreto acontecendo, mas eu acho que dá pra galera se empolgar ao ponto de fazer o que faz sempre, irmão. O torcedor, ele cumpre sempre o seu papel, tá? Torcedor de qualquer time. Tô falando do Vasco aqui especificamente porque eu tô falando do meu time. Mas, irmão, se o torcedor protesta, se o torcedor xinga, se o torcedor torce, cobra, faz campanha, ele tá no direito dele, tá na função dele. É muito raro, assim, nesse sentido, você vê o torcedor fazendo alguma merda. Ah, se empolgou porque quis. Não é bem assim, tá ligado? Todo torcedor tem o direito de se iludir, se empolgar com a parada. A galera que me conhece sabe que eu tenho vontade de ajudar o Vasco, que eu não fico bradando, eu sou o salvador da pátria, eu não sou esse cara. Mas eu tento ajudar com o que eu posso, tá ligado? E eu acho que tem uma possibilidade aí. O que eu falo pra torcida do Vasco já tá fazendo, tá ligado? Ir lá nas redes sociais dela, ficar mandando Vasco, 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 Vasco. Ela se impressionou com essa parada, sacou? Então, é isso. Ela é palmeirense, ela não é Vasco, tá ligado? Mas ela me mandou e falou, cara, eu quero entender o que tá acontecendo, porque tem uma porrada de maluco desesperado pedindo pra salvar o clube, cara. Então tá aí, né? Enfim, é mais uma prova, né? Esse corte aí do Casimiro falando é mais uma prova que realmente ela demonstrou interesse, conversou com pessoas ligadas ao Vasco. E se isso vai pra frente ou não, não tem como a gente saber. Como eu já disse em outros vídeos aqui, não gosto nem de ficar falando sobre esses assuntos, não gosto de iludir torcedor. Eu acho que é muito difícil sair alguma coisa daí, um investimento bilionário, alguma coisa assim, vai comprar o Vasco, enfim, não tem nem como comprar o Vasco, não tem essa possibilidade. Para comprar o Vasco tem que primeiro passar pelos conselhos, tem que mudar a forma como é o clube, tem que virar clube empresa, ou então pelo menos o futebol ficar separado e virar uma associação anônima, né? Uma SA, uma SAF, como virou o Cruzeiro. Enfim, é muito complicado, não é tão simples assim, e é uma situação também que demoraria, não é de uma hora para outra. Então, mais uma vez, não estou aqui para iludir ninguém, para falar, não, agora ela vai botar dinheiro e vai comprar o Vasco. Não vai,
ninguém é Papai Noel também para chegar, tô com o peninho do Vasco, vou botar dinheiro no Vasco. Claro que não. Para alguém botar dinheiro no Vasco, inclusive ela, é porque vai ter um retorno lá na frente, eu vou botar aqui para ganhar mais, enfim, é assim que as coisas funcionam, né? Em qualquer lugar do mundo. Então não adianta achar que tem Papai Noel, porque não tem. Por isso eu acho que é improvável que saia alguma coisa desse tipo daí. Mas como ela tem, assim, um bom relacionamento, né, um bom network, talvez ela consiga ajudar numa questão de patrocínio, indicar algumas empresas, ajudar de alguma outra forma, né? Tem várias formas de você contribuir com o clube, mas um investimento bilionário, algo do tipo, não acredito. Quero a sua opinião aqui nos comentários. Tamo junto, eu vou ficando por aqui, um bom fim de domingo aí pra você, curte seu domingão, amanhã segunda-feira eu tô de volta aqui para falar mais sobre o Vasco. Provavelmente amanhã volta, né, à tona o assunto de diretor de futebol, de treinador, e a gente vai conversar muito aqui sobre isso. Tamo junto, um grande abraço, saudações vascaínas, até a próxima, fui!